perdida. Bom dia, hoje a nossa aula de estética, de cosmetologia, até eu, cosmetologia, e a gente vai falar hoje de celulite, ok? Então, vamos lá. Não, vou fechar aqui, tá? Tá, antes de começar aí, professora, e aí as provas, o que deu? Qual foi a novidade? Das provas, vai ser o seguinte, teoricamente, vai se manter a semana de provas, certo? E vocês terão prova. No geral, vai ser... Eu vou até programar aqui, vou olhar meu cronograma e depois eu passo para vocês, para a gente ter uma boa aula, assim, de revisão geral de tudo, tá bom? E essa semana eu já devolvo todos os trabalhos para vocês, tá? E vai muito capaz de ser caso clínico, tá? Voltado em caso clínico, coisa para vocês responderem, tá bom? Certo? Se for, eu só preciso confirmar com o coordenador... Certo, não. Eu só preciso confirmar com o coordenador se a prova vai ser um momento que vocês estarem online respondendo, ou se é algo que eu mando para vocês e depois vocês me devolvem. Já sabe que se for de devolver depois, vai ser mais puxadinho, né, gente? Puxado no sentido de ter um pouquinho mais de trabalho para pesquisar, tá bom? Mas nada que com o objetivo de prejudicar vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre celulite, certo? Eu sei que vocês não têm, né? Mas muita mulher tem. Vou botar aqui. Veja se vocês estão enxergando a minha... Veja se vocês estão enxergando minha tela agora. Eu tô. Certo? Eu Vamos não. lá. A sua André Andrade. Ah, sim, apareceu. Certo. Calma, Alexandra. Vamos lá, Não, gente. O que vocês já sabem sobre celulite? É uma inflamação. Horrorosa, feia, ridícula. Gente, é uma queixa muito recorrente e as pessoas associam muito celulite ao fato de Ser gorda. ser gorda. E esse é um dos primeiros mitos acerca da celulite, tá? Não tem a ver com ser gorda, tem a ver com ser mulher. Uau! Tá? Verdade. Tem a ver com ser mulher. Vocês já devem ter visto aquelas mulheres que são até mais cheinhas, mais encorpadinhas. Não tem uma celulite. Aí você vê uma menina magrinha, jovem e cheia de celulite. Ao que vocês associam isso, gente? Gordura localizada. Alimentação. Alimentação. Ó, vamos lá. Predisposição genética, alimentação, hábitos de vida também, né? Sedentarismo, fatores hormonais, certo? Uso de medicamentos e essa soma de tudo. E o fato de ser mulher, tá bom, gente? Então, assim, a celulite, ela acomete, ó, entre 80... Tá dando para ver a tela? Sim. Tá. Entre 85% a 98% das mulheres. Ou seja, em média, 2% só das mulheres, essas que têm pacto, né? Elas não têm celulite, tá bom? Então, assim, geralmente começa antes da menarca, no início ali da primeira menstruação, tá bom? Atinge as mulheres mais as caucasianas, né? E é quase que onipresente nas mulheres pós-púberes, ok? Vamos lá. Raramente é vista em homens, tá bom? A não ser se esse homem tiver tomando algum medicamento, tiver alguma síndrome. Tem uma síndrome chamada de Klinefelter. Quando esse homem sofrer de hipogonadismo, tá? É como se fosse quase que uma atrofia, os testículos e os órgãos sexuais masculinos não funcionam bem ou não produzem hormônio masculino suficiente, tá bom? E estados pós-castração, tá joia? Então, algum homem que por algum caso de saúde, enfim, teve que sofrer algum tipo de castração,
isso interfere bastante, tá? Calma aí, que alguém chamou aqui. Deixa eu só maximizar a tela. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Certo? Então, vamos lá. E, por exemplo, caso de homens que sofreram um tratamento, por exemplo, de câncer na próstata, daí eles recebem uma severa dose, assim, de estrogênio, tá? Para tentar corrigir esse acometimento. E aí, pode acontecer esse caso também, ok? Então, vamos lá. Pela deficiência de hormônios masculinos, né? Pode ocorrer o acometimento da celulite. É aquela história, gente. Cada gênero vai ter a sua queixa aí principal, né? Ok, se você também tem muita testosterona, você tende a ter alopécia e acne, né? Aumento da produção sebácea, né? Se aumenta o hormônio masculino. Se aumenta o feminino, aí você tende a ter celulite, flacidez e dentre outros, tá bom? Aí a gente tem que escolher o que a gente quer, né? Não dá para ter o sol e a lua ao mesmo tempo, infelizmente, tá bom? Tanto é que vocês podem observar essas mulheres que... Peraí, que tem mais gente entrando aqui. Essas mulheres que fazem terapia hormonal para ganho de massa muscular, né? As fisiculturistas, né? Algumas recebem bombas mesmo de testosterona, tá bom? E aí você observa também que melhora a questão do tônus muscular, textura da pele, de uma certa forma melhora, né? Porque aumenta o tônus muscular, da pele assim, corporal. Mas o rosto fica acometido por acne, tá bom? Mas a terapia hormonal, gente, entender assim, que não é sempre uma vilã, tá? Quando algumas mulheres estão sofrendo menopausa, que sofrem perda de libido, e aí elas precisam tomar hormônio masculino para restabelecer a vida sexual, libido, enfim, outros aspectos, tá joia? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, vamos para essa primeira foto. Vocês estão vendo ali direitinho essa foto? Conseguem ver a foto da celulite? Sim. Tem duas classificações dos graus de celulite. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Temos a que categorizem de grau 1 a 4, e tem a outra classificação que eu vou falar já, que é da branda mista e compacta, tá bom? Tem a ver com idade também? Pessoa mais velha? Tem a ver com idade, mas você percebe que, claro, que o processo de envelhecimento vai comprometendo vários aspectos na pele, quanto à firmeza, a produção de colágeno, a questão do retorno venoso fica mais comprometido, mas eu penso assim, a genética tem um fator bem importante, mas mais que genética, a questão dos hábitos, ok? Às vezes você tem uma família aí de histórico de celulite, né? Na família toda, mas você é uma pessoa com hábitos saudáveis, pratica esportes, se alimenta bem, então você pode reduzir a incidência, tá bom? Vamos lá. Vou anotar aqui no chat os nomezinhos da celulite. FEG, que é fibroedema geloide. LDG, hidrolipodistrofia edinoide, ou só LDG, ok? São os nomes técnicos da celulite, tá bom? Então, quando vocês forem pesquisar sobre celulite, artigos científicos, FEG é um nome muito encontrado, que quer dizer fibroedema geloide, tá? E o LDG também é outro encontrado, que é lipodistrofia edinoide, ok? Então, esses nomes são os principais. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da categorização dos graus 1 a 4. Eu prefiro partir da outra classificação, mas essa aqui ainda é muito usada, ainda tem muito profissional que usa, e às vezes você vai trocar uma ideia com algum profissional da área, e aí ele vai te perguntar, mas que grau que tá? 1 ou 4, né? De 1 a 4, ele vai te perguntar esse grau. Então, vamos lá. Celulite grau 1. A celulite grau 1, gente,
é aquela celulite nos estados iniciais e que você não percebe ainda a presença dos furinhos. Se você tocar a pele, vocês podem até se testando aí, tá? Se você tocar a pele, você até pode perceber umas ranhuras, o tecido um pouquinho mais, vamos dizer assim, enrugadinho, mas isso você só vai perceber se você apertar, tá? Então, o grau 1 é o grau mais fácil de resolver. Geralmente, ele está relacionado com o processo que a gente chama de infiltração, né? Às vezes, nem toda celulite é celulite, às vezes é só uma infiltração. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa está retendo líquido, né, no espaço intersticial. Então, é tudo uma questão, às vezes, de uma drenagem linfática, ingerir mais água, fazer uma atividade física, certo? É o grau que é mais fácil de ser tratado, tá? Só que quando a celulite começa a incomodar, no geral é porque essa pessoa já avançou de estágio. No geral, ela já ficou perceptível, certo? Independente de apertar ou não. E aí é por isso que essa cliente nos procura, tá bom? Então, assim, grau 1 só vai ser visível se você palpar a pele, tá bom? Existe um certo aumentozinho nas células do tecido gorduroso, na região que é afetada, mas não tem uma alteração ainda dos vasos sanguíneos, tá? Ok? E nem ainda dos tecidos de sustentação. Como que eu resolvo essa celulite? Cri, 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 cri. Massagem, né? E já pode indo fazer uso de princípios ativos que ativem a circulação, certo? Que acelerem o metabolismo local. Vocês vão ver que região de celulite, geralmente região fria, tá? Quando há um grande comprometimento vascular. Nesse caso aqui do grau 1, ainda está um estado ameno, né? Está nas fases iniciais. Então, é mais fácil da gente tratar, certo? Vamos aqui ao grau 2. Pode perguntar. Andréia, quando você falou que tem água, quer dizer que ali aquela celulite, quando a gente aperta no grau 1 e a gente está vendo aqueles furinhos, a gente está vendo que não é água e não gordura? Olha só, você pode ter o aumento da célula de gordura leva à retenção de líquido, tá? Mas o que você vai observar? Não necessariamente a pessoa é gorda, certo? Mas ela tem, às vezes, um aumento da célula adiposa ali no local, e isso acaba comprimindo um pouco os vasos e dificultando o fluido do líquido intersticial, tá? Eu já devo ter feito esse desenho no quadro para vocês. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se dá para vocês verem. Deixa eu apagar aqui. Alguém fez uma pergunta aí. Alexandra, você que está falando aí, dá para ler a pergunta que alguém escreveu aí? Um comentário? Foi eu que perguntei se era gordura ou era água. Ah, tá. Então. E a Elaine colocou alimentação e exercício físico. Isso também. Alimentação e exercício físico vai valer para todos, tá? Mas é o seguinte, existe um aumento da célula adiposa? Existe. Mas você vai ver assim que... Ó. Tá aqui sua célula adiposa. Aí eu adposto, né? Aí ocorre também um aumento dessa célula, né? Aí é pizza, coxinha, refrigerante, nananã, nananã. Ela vai crescendo, né? Aí o meio que a gente tinha aqui, tá dando para vocês verem? Tá? Melhor assim? Peraí. Aqui. Deixa eu ligar a luz. Isso dá diferença. Aí aqui, ó. Na via capilar sanguínea, que chega e sai as coisas, capilar sanguíneo e capilares linfáticos, certo? Né? Aqui no espaço intersticial, que há as trocas metabólicas. Então, quando eu aumento a célula, há o aumento também, ou a diminuição do espaço intersticial, do espaço onde pode ocorrer essas trocas metabólicas.
Tá joia? Então, a circulação de fluido fica comprometida. Também tem uma outra teoria também que fala que, claro, por estar comprometido essa circulação de fluidos, você compromete também produção de colágeno, a chegada de nutrientes e oxigenação para os tecidos adjacentes, né? E para as células. E aí, isso aqui vai ficando enrijecido, tá? Essa parte vai ficando enrijecido, que é o que vocês vão observar nas próximas etapas que eu já vou mostrar ali, tá? Nos próximos graus, tá? Então, vamos lá. Grau 2, o que você já observa? Vai ter um aumento maior, né? As células de gordura, elas vão aumentar, Tô certo? nesse nível aí. O grau 2 ocorre muito, por exemplo, às vezes assim, a pessoa tá com flacidez, e aí isso aqui evidencia também, mostra mais os furinhos, tá? Então, vamos lá. Elas vão aumentar de volume, e aí as que estão mais profundas, elas começam a sofrer esse mesmo processo, aí o que acontece? Começa a comprimir mais, esses vasos vão ficando mais espremidinhos. Aquela célula que eu mostrei lá no esquema, elas vão aumentando mais ainda e os capilares ficam mais comprimidos, tá? E aí inicia um processo de inchaço, que já começa a ficar um pouquinho, já vai começar a ficar doloroso, mas o dolorido já vai para o grau 3, certo? E aí você já observa essas irregularidades na pele. A pessoa do grau 2, quando ela está deitada, meio que o grau 2 some, tá? Então, isso é uma forma também de te ajudar na anamnese. Quando o tecido está esticado, quando a pessoa está deitada, o grau 2 não está tão evidente. Tá joia? Certo? E também tem um outro aspecto que é para vocês observarem. Tem pele que quando você estica, se você estica, a celulite some. Muito capaz, claro, vai ter o comprometimento do tecido adiposo, mas às vezes é muito mais um caso de flacidez do que celulite, tá bom? Esticou a pele, sumiu a ranhura ali, também associar com protocolo para celulite, tá bom? Essa pessoa também precisa de firmeza na pele. Diga. Isso, você falando, acontece com a minha barriga. Eu estou sentada em pé, eu vejo celulite, e ela é flácida. Quando eu deito, a barriga some, fica esquinha, não vê celulite. É a melhor pose para tirar foto. Tem os dois lados, né? Às vezes a gente deita, a celulite não mostra, mas esparrama a adiposidade, às vezes, para a lateral, certo? Então, no grau 2, gente, a pessoa deitou, meio que ela some. Então, você vai observar, porque no momento que a gente está fazendo a anamnese, tem a questão da foto, né? Você vai fazer a fotodocumentação, você vai palpar o tecido, vai perguntar para sua cliente, antes ela já vai ter preenchido uma boa ficha aí, né? Você vai palpar, faz um pinçamento, dá uma observada, onde dói, onde não dói, e na hora que ela deitar, você vai observar se ainda se some, tá bom? Quando já está começando, quando já está no grau 3, gente, mesmo deitada, você percebe os furinhos, né? Que é aquela cliente que você vai fazer a massagem e tal, você observa onde ela tem a celulite ali, mesmo deitada, tá? Aí, o que vai acontecer no grau 3? Tem um aumento maior ainda dessa célula de gordura, tá? Esses nódulos, que a gente chama de aderências, eles vão ficando mais profundos, então o relevo fica ainda mais irregular, certo? Que mais? E as fibras, né, elas vão começar a ficar mais escurecidas, por quê? Aí a pessoa já não vai ter mais o tom de pele uniforme, porque vai ter um comprometimento vascular grande. A joia não vai circular direito, aí fica com aquela cara de... O glúteo, o bumbum, a pele em geral, né, que não é só no bumbum, é no quadril também. Você fica parecendo que tá manchada. Já observaram isso? Tá? O tom da pele não fica uniforme, não é só questão da ranhura, tá? Como há comprometimento vascular mais evidenciado, você percebe que ficam partes mais escuras, né? E não só por causa do sombreado da aderência, porque ficou mais fundo, porque tá com a circulação ali bem comprometida
mesmo, tá? Aí, o que você já vai observar no grau 3? Além do inchaço estar mais evidente, aquele aspecto de casca de laranja é independente se está contraindo ou se está com o bumbum relaxado, tá? E a pessoa, ela já vai relatar dor, tá? Ok? Ela já vai relatar Eu dor. jamais imaginei que celulite doía. Dói? Dói, tá? Porque a célula, ela cresce tanto, célula de gordura vai crescendo, tomando espaço que ela não deveria, vai diminuir o espaço intersticial, certo? E vai comprometer toda a questão da... Como é que fala? Da circulação ali de nutrientes, de água. Quando faz massagem, dói. Aonde tem mais, dói. Sim, aí onde está mais inchado, dói. Porque assim, está comprimindo os vasos, tá? Comprimindo os vasos. Aí o que acontece? Por isso que muitas vezes, nas primeiras sessões, você faz uma drenagem linfática, aquele processo ali detox, para liberar as toxinas do espaço intersticial, e aí depois você vai para as outras técnicas. Até porque, o que acontece? A pessoa nem aguenta, tá? Uma manobra de massagem estética, tá bom? É a massagem estética, junto com outras, que vai auxiliar nesse processo aqui desse colágeno que está mais enovelado. Onde a gente tem aderência, né? Onde tem o fundinho, né? O capitonê, né? Da celulite, é onde você precisa vir com a manobra ali mais intensa, meio que para ajudar ali, que é fazer ali aquele tecido que está mais denso e compactado, tá? Aquela parte que está mais densa, mais fibrosada, digamos, né? Só que aí, quando tá nesse estágio, gente, a pessoa, nas primeiras sessões, ela mal aguenta o toque. Aí você pode causar hematoma, tá? Essa pessoa já vai vir acompanhada de uma fragilidade capilar. Então, tem que ficar atenta a isso também. Deixa eu ver, alguém perguntou aqui. Essas partes mais escuras pode ser glaciação? Glaciação não, glicação. Ela corrigiu aqui. Sim, o processo de glicação vai sempre acontecer para pessoas, principalmente, gente, o excesso de ingestão de açúcares, vida sedentária, carboidrato também, e a pessoa come muito carboidrato, não pratica atividade física, então, o que acontece? Esses açúcares vão virando reserva, tá joia? E isso acaba provocando também glicação e compromete a produção de colágeno, tá? Promove o rompimento das fibras colágenas. E onde cresce, também cresce de uma maneira compactada, fibrosada, e ocorre essas aderências, tá bom? Então, grau 3, gente, é muito comum, tá? As mulheres, acho que estão chegando no grau 3 com mais facilidade. Hoje, você vê as meninas jovens, já com 25, antes dos 30, elas já chegam no grau 2 com facilidade, e no grau 3 as pessoas estão chegando aí, em média, já com uns 40 anos. Isso, claro, é influência dos nossos hábitos, influência da alimentação, falta de atividade física, e, claro, a questão do anticoncepcional, gente. Outra questão importante do grau 3, como tem comprometimento vascular também, você já vai observar varizes nessa cliente, tá bom? Claro que as varizes não é a gente que cuida, mas ela também é um indicativo ali de comprometimento vascular, tá joia? Alguma dessas aí resolve? O quê? Cura, com massagem, sai, Não tem some. cura, é tratamento, a gente só ameniza. Então, assim, às vezes você tem uma grau 3, você melhora, ela evolui para grau 2, entendeu? Melhora o relevo. Mas de curar, ela ficar com o bumbum lisinho, como, né? Como tinha na infância, não, tá Porque bom? você vê, tem muita gente que promete, né? Mas Tem muita gente também que promete. Tem muita gente que não. promete. Mas assim, claro que você tem que associar com outros protocolos, tá? Claro, a massagem ajuda a nutrir, ajuda a oxigenar, mas você tem que fazer uso também de outros recursos, tá, gente? Você tem que fazer uso de eletroterapia, radiofrequência, ultrassom, ajuda muito, tá? Protetor solar, essa gavetinha aí, na última aí. Ultrassom
E também, correntes combinadas. O que mais? A gente tinha outra aqui que eu estava lembrando e esqueci. Tá. A gente não faz, mas é uma técnica que é bom vocês entendam, a mesoterapia, tá? Tem uma técnica... Tá, vocês estão vendo meu rosto? É porque eu não estou vendo aqui. Não. Estão vendo meu rosto aqui? Deixa eu virar aqui. Tô. Tá. Tem uma técnica de mesoterapia. Você vai aplicar uma enzima específica, faz de conta que aqui é o ponto da celulite. Certo? Aí, ele vai injetando uma enzima específica, algum princípio ativo. Com a agulha, gente. A agulha apontando para esse centro aqui. Certo? Para descompactar essa área. Gente, é extremamente dolorido, tá? Ajuda em alguns casos, ajuda, tá? Só que é um procedimento invasivo e a gente não faz. Então, só para vocês saberem que para esses casos aqui mais profundos, tem a mesoterapia, ok? Só que não é simplesmente a pessoa chegar lá no grau 3 e o profissional que tem habilitação para fazer invasivos chegar e já aplicar isso aqui. Isso é muito comum, tá? Tem outras áreas da estética que eles são muito do invasivo, e eles esquecem de preparar esse tecido para receber as outras técnicas, certo? Então, acaba que aí você bota uma quantidade grande de enzima só no ponto que está ali fibrosado, e aí acaba, assim, tendo uma quantidade enorme de enzima para descompactar aquele colágeno, para quebrar aquela gordura ali, aí acaba que a pessoa pode ficar também com uma fissura, tá? Ela pode quebrar a gordura ali de uma maneira irregular, entenderam? Uma vez eu fiz um frequência não, a crioterapia. Eu fiz crioterapia, aquela da ventosa que congela gordura, eu fiz na minha bananinha. E o meu pós era Carbox. Carbox com Power Shape. No local que a pessoa botou a Carbox, gente, é como se tivesse ficado um carimbo da agulha. Onde ficou um oval assim, que é onde estava a Carbox, tá? Porque assim, o meu tecido ali ainda estava meio irregular, aí no que lançou a enzima ali, ou a Carbox, certo? Concentrou só naquela área e aí ficou marcado, tá? Então é importante, gente, não se sintam, eu tô com os meus recursos limitados porque eu não posso fazer uso de injetável. Na verdade, é uma soma dos dois. Porque se você também só faz injetável, não prepara esse tecido para receber as outras técnicas, acaba que você está resolvendo uma coisa, mas ainda está mantendo o tecido não uniforme, tá bom? Ficou clara essa parte? Então, assim, a massagem, ainda que as pessoas falam, massagem é perda de tempo. Não, gente, massagem ajuda muito, porque você melhora a circulação local, oxigena o tecido, melhora a permeação de princípio ativo, tá bom? Então, para qualquer grau de celulite, eu começaria drenando, desintoxicando esse tecido, certo? E aí depois você parte para as outras técnicas, tá bom? E, claro, uma boa combinação de princípios ativos, tá joia? Então, grau 3 já tem uma sensibilidade muito boa, você vai observar que essa cliente tem varizes, esse tecido está dolorido, tá bom? Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, ok? Deitado ou em pé ou relaxado, você vai ver os furinhos, tá bom? Você vai ver aí essas aderências. Então, fiquem atentos, tá? Que isso é uma diferença também de diagnóstico, tá bom? A foto aqui do grau 3 que vocês estão vendo, dá para ver que ela tá com o bumbum comprimido, certo? Mas mesmo relaxado, ó, nas partes aqui que a contração não vai participar, você já vê que o tecido tá irregular. Tá joia? Olha aqui, ó. Bem, né, edemaciado, a joia? Isso vai comprometendo também a produção de colágeno, certo? O colágeno... Não, professora, está mostrando aonde? Na apresentação aqui, ó.
Lá na tela do desenho. Tá vendo? Tá todo mundo vendo ou sou eu que não? Sim. A tela aqui, ó, das 4 bolinhas, mostrando as fotos dos graus de Eu tô celulite. vendo o seu rosto. Não, aí vai lá para a apresentação, para a janelinha de baixo. Ah, sim. Viu? Obrigada. Então, aqui, ó. Aqui onde eu tô mostrando o colote. Tá vendo, ó? Tá mais inchado, né? Você vê que tem uma retenção aqui, mas esse colágeno tá crescendo de maneira totalmente desorganizada. Esse tecido não tá bem nutrido, tá? Então, é preciso todo um trabalho, não só de trabalho, técnicas manuais, eletroterapia e principalmente de cosméticos, tá bom? Certo? Ó, aqui, ó, onde não tá contraído, você percebe que o relevo da pele tá alterado, tá joia? Aqui. Vamos ao grau 4. No grau 4, a gente observa aqui, ó, essa pessoa, ela sofre já muito mais edema, tá? Essa pessoa, ela tem um comprometimento vascular bem mais evidenciado, tá joia? E assim, pela estrutura aqui, a gente já observa também uma coisa da idade, certo? Observa a questão da idade, mas olha aqui, se essa mulher aqui tá de 40, sei lá, seus 40, 45 anos, não tá bom não, tá bom, gente? Em condições normais, vamos dizer assim, era para estar com menos ranhuras, tá joia? Aqui no grau 4. Aí o que você já observa no grau 4? Como é que fala? O relevo já é bastante, como é que fala? Irregular. É tudo, tá joia? Você já não diferencia tanto, né? Onde está a fibrose, onde é o edema, onde é só os grumos aqui, né? O formato de cascas de laranja. A área afetada já é bem maior. Essa pessoa aqui, gente, sente muita dor. Não é pouca, não. É muita dor, tá? E isso aqui é muito difícil você transformar num grau 1, tá? Mas você melhora a qualidade de vida dessa cliente, porque essa cliente, com certeza, ela incha fácil com qualquer alteração mais brusca de temperatura, de alimentação. Por exemplo, ingeriu sal, no outro dia ela tá enorme. Ingeriu muito açúcar, no outro dia ela se sente pesada. Ficou mais tempo que o normal sentada, já vai sentir muita dor nas pernas, tá joia? Então, nas pernas ou na área, que eu falo, na área afetada, acometida pela celulite, tá? Então, no grau 4, isso aqui já é bem mais sensível, tá bom? Aí, o que acontece? A celulite aqui, gente, você percebe que ela já fica mais duro, mais enrijecido na área, tá? Processo de glicação ali, a questão da produção de colágeno também maior, mais comprometida, na verdade, tá joia? E esse aspecto acolchoado ali, com essas nervuras, tá bom? A dor nas pernas, cansaço é uma constante nesse grau aqui, tá bom? Tá? Você observa aqui, geralmente pessoas de maior idade, tá bom? Costuma, às vezes, vir acompanhado acompanhado com a questão do ganho de peso, tá bom? Mas, por exemplo, uma pessoa que já não tem, digamos, uma pele muito boa, já não tem uma boa genética, ela já, do grau 3, evolui para isso aqui quando ela ganha peso, tá bom? E à medida que a idade avança também, tá? Então, isso leva aqui. Então, a gente tem várias questões aqui envolvidas. Comprometimento da produção de colágeno, o comprometimento vascular, que interfere em vários outros processos, certo? E leva a esse estase aqui. Você vai ver que essa região é uma região fria, tá? Essa cliente, quando você vai fazer uma massagem, uma manobra mais profunda, essa cliente vai relatar sensibilidade, tá bom? Então, é uma pessoa que nas primeiras sessões você vai fazer drenagem linfática, ajudar a desinchar. Depois você parte para algumas técnicas manuais, ainda que você vá usar um deslizamento ou uma manobra de massagem estética, você vai ter que fazer movimentos um pouquinho mais moderados, porque essa pessoa não vai aguentar, tá bom? Aquele movimento que a gente costuma fazer na massagem estética com o polegar, que aquilo dói horrores, essa pessoa não vai aguentar. Grau 3 e 4 não vai aguentar de jeito nenhum, tá bom?
Então, primeiro você desincha essa pessoa, nutre esse tecido, aí depois você vai para as outras técnicas, tá? Não adianta você ter uma radiofrequência maravilhosa, porque eu já vou botar uma radiofrequência monopolar aqui, porque radiofrequência monopolar é maravilhoso para celulite. Se esse tecido não tem água, não tem oxigênio, não está bem nutrido, é como se fosse torrar ali o pouco colágeno que ele já produz, tá bom? Você vai estar espancando uma pessoa que está doente, tá bom? Você vai vir com um estímulo muito forte para um tecido que não vai regenerar de maneira adequada. O colágeno que vai ser produzido, vai ser estimulado, não vai ser o colágeno de boa qualidade, tá bom? Então, é importante ter essa consciência, essa noção na hora de vocês elaborarem os protocolos de vocês, tá bom? Porque tem gente, assim, que é muito da máquina, porque eu tenho o aparelho mais caro, porque eu vou usar a corrente tal aqui, mas não adianta se você não tem o tecido com água, não tem o tecido oxigenado, não tem o tecido nutrido, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, tá? As pessoas, elas conhecem mais da tecnologia dos aparelhos do que, às vezes, do cosmético, tá? É um diferencial que a esteticista tem. Todo curso que eu vou fazer, gente, que tem, às vezes, profissional... Não estou falando mal, só estou comentando. Se você tem profissional de outras áreas que não tem uma formação sólida em cosmeto, eles ficam perdidos quando escutam falar de princípio ativo. Porque às vezes eles só estão pensando na máquina, só estão pensando no maquinário. Às vezes eles menosprezam a importância dos princípios ativos e dos cosméticos, tá? Então, um sem o outro não vive, tá bom? Um sem o outro não vive. E a esteticista que está começando, o que ela tem à sua disposição? Seu conhecimento, sua mão e seus cosméticos, tá? Então, vocês têm que dominar muito bem isso, tá? Eu vejo resultados fantásticos, gente, de gente que só trabalhou com mão e bom cosmético, tá bom? Então, assim, a falta, porque eu não tenho aparelho claro na minha clínica, isso não é desculpa para você não apresentar um bom resultado. Claro, porque na hora que você tiver um bom aparelho, seu resultado vai para outro patamar, tá bom? Mas não menospreze o resultado que a gente consegue com mão e cosmético, certinho? Porque, às vezes, a cliente está tão dolorida que vai ser o único recurso disponível, na verdade, assim, o único recurso que se requer para determinados casos, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Aqui, como a gente já falou, gente, já tem na literatura sobre celulite há mais de 150 anos, tá? Na literatura médica francesa, eles já relatavam. Só que a celulite não é considerada uma, como é que fala? Uma doença. Por quê? Ninguém morre disso, tá? Morreu de celulite, não. Tá? A pessoa morre de outras coisas. Claro que a presença da celulite pode trazer outras complicações, talvez, sim, vasculares, tal, mas uma coisa está interligada à outra, tá bom? Às vezes é o comprometimento vascular que leva à celulite, à formação da celulite. E, claro, as questões que a gente já falou de soma dos hábitos, né? Alimentação, ingesta de água, sedentarismo, enfim, né? Hábitos de vida, tá bom? Então, assim, atinge mais pessoas de pele clara, tá? A genética no geral, né? Da pele negra, né? Os negros, imagina um queniano, né? O corpo de uma atleta queniana e o corpo de uma atleta europeia, tá? A queniana, ela, por exemplo, ela tem uma musculatura mais hipertrófica, tá? A pele dela, a nível de textura, é mais uniforme. A pele clara, ela tende mais à flacidez e tende mais à celulite. Às vezes a pessoa é atleta, mas ela tem celulite. Tá bom? Isso acontece. Alguém perguntou aqui, deixa eu olhar aqui. O Germano é quem, gente, mesmo? É a Bruna, né? Vamos lá. Voltando aqui. Então, vamos lá. As principais hipóteses etiológicas, ou seja, etiologia quer dizer origem, né?
a origem, né, a formação de celulite baseia nas questões de alterações anatômicas e hormonais, a questão de microcirculação e também um processo inflamatório crônico. Toda celulite tem inflamação? Não, tá? Mas, no geral, elas costumam ter questão de comprometimento de microcirculação e, claro, as alterações hormonais interferem também nesses processos, tá bom? Repara como é que era a sua pele ou sua... Como é que fala? Saúde. Sua vascularização antes de começar a tomar anticoncepcional. Tá? Tem vários estudos aí comprovando alguns efeitos, reações adversas, efeitos colaterais do uso de anticoncepcional. Um deles é o aparecimento de varizes, tá bom? Dentre outros demais, tá bom? Dá até uma outra aula aí para falar mal de anticoncepcional, tá? Fala mal assim, né? É porque os resultados das mulheres que começaram a tomar anticoncepcional ali nos anos 70, 80, estão aparecendo agora, tá bom? Então, já teve até casos de AVC e outras complicações orgânicas, tá bom? E, claro, textura da pele é outra também, que fica comprometida. Então, vamos lá. Sobre as alterações anatômicas e hormonais. Deixa eu baixar aqui, tá vibrando. Aí, o que acontece? Aquele tecido adiposo, como a célula de gordura cresce, aí o que acontece? Há uma protusão, é como se a célula de gordura ali, ela meio que desse uma empurradinha, ela faz uma protusão, ela meio que invade a derme ali, tá? Então, aquela junção dermo-hipoderme, né? Ou seja, a tela subcutânea e a derme, e aí ela meio que invade a derme, a hipoderme invade a derme, aí você vê o início daquele relevo alterado, tá? Quando altera esse relevo, aí o que acontece também? Na derme, a gente não tem uma supervascularização, é a derme que é vascularizada, né? O tecido adiposo é vascularizado, a derme também, mas a epiderme não é vascularizada, certo? E aí o que acontece? Acontece a compactação, o estreitamento desses vasos, tá bom? Aí o que acontece? Essas alterações ocorrem especificamente nas mulheres devido à presença das bandas faciais verticais. Dei uma pesquisada, tá bom? Sobre as bandas faciais verticais, e depois a gente vai falar na próxima aula um pouco sobre estria, e a gente vai precisar desse conhecimento, tá bom? Só para a gente focar aqui na celulite. Anota o nome, por favor, professora, do que é para fazer essa pesquisa. Tá, bandas faciais. Outra coisa que eu estou confundindo é que celulite não é gordura, mas toda hora você está falando de gordura. A pessoa não é gorda, porém, na hora que está a celulite, grau 3, grau 4, ali já é uma gordura, não é isso? Ela não é gorda toda, mas aonde está a celulite é uma gordura, é isso? Isso. Há um aumento do adipócito, certo? Porque não é só o aumento da célula de gordura porque a pessoa está gorda, tá, além do peso. É assim, há um comprometimento vascular e aí o metabolismo ali no local está comprometido, entende? Então, a célula de gordura ela não vai metabolizar bem. Ela só cresce. Entendeu? Vou mudar aqui de slide, aí você vai entender melhor. Ó, porque o que acontece? Quando você tá com a vascularização... Tá me ouvindo, Alexandra, que você ficou muda? Quando a vascularização tá comprometida, o que acontece? O tecido não é bem oxigenado, não há uma boa produção de colágeno, isso interfere na estrutura e sustentação do tecido, certo? O fone dela tá desligado. Oi? Tá. Estão me ouvindo, né? Fala se estão me ouvindo, que vocês ficam muda e eu fico sem saber. Certo? Aí, o que acontece? Há um comprometimento vascular, e isso interfere na oxigenação tecidual, ótimo. Interfere na oxigenação do tecido, na distribuição de nutrientes e no metabolismo da célula, certo? Sim. Então,
A célula, qual é a função da célula? É a nossa menor unidade viva morfofuncional. Então, a célula, vamos dizer assim, ela é um micro-organismozinho, né? Ela tem as suas organelas, que exercem o papel de, que nem o nosso corpo, respiração celular, síntese proteica, a gente tem o lisossoma que faz a digestão, né? Celular, a nossa célula se alimenta por, como é que fala? Pinocitose ou fagocitose, né? Digere o que é útil e excreta o que não é útil, certo? Então, esse é o ciclo normal de uma célula. Aí, o que acontece? Não está bem vascularizado, não está chegando oxigênio direito, não está chegando alimento direito. Então, essa célula que era para ter uma certa atividade, porque a gordura no nosso corpo, ela tem uma utilidade, ela tem uma função, certo? A gordura se decompõe em ácidos graxos mais glicerol, certo? Esses ácidos graxos, eles são importantes para formação de barreira cutânea, formação de bicamada lipídica, né? Que mais? Formar hormônios, certo? A pessoa que está com deficiência, como é que fala? Deficiência nutricional, ela também não produz os hormônios que o corpo precisa, tá? Então, a gordura, ela tem a sua função. Aí, o que acontece? Não é necessariamente porque a pessoa está gorda obesa, mas o metabolismo do adipócito dela está comprometido. Então, aquela célula só está ali parada, crescendo, não circula nada direito, não chega oxigênio. E aí, o que ela vai acontecendo? Ela vai crescendo, e aí o que acontece? Uma encosta na outra, comprime os vasos, aquele tecido acaba que vai ficando compactado, tá? Sim. Aí tá, cresceu a célula de gordura. Aí a derme que estava aqui em cima, né? Porque você tem a tecido subcutâneo e a derme em cima. A derme vai ficando ali espremidinha também, tá? Não é na derme que a gente produz colágeno, elastina, reticulina. Na derme a gente também tem ácido hialurônico, glicosaminoglicanas, dentre outros, certo? Sim. Aí acaba que compromete tudo também, tá bom? Então, assim, mas começa, muitas vezes, com o comprometimento da microcirculação, tá? Compromete a microcirculação, isso compromete o metabolismo lá embaixo, e aí aquela célula vai ficando também com formato, ela às vezes vai ficando com formato maior, ela tá, vamos dizer assim que essa célula ficou sedentária, ela ficou ali paradinha, sem atividade. Gorda. Oi? Eu sou magra e a minha célula tá gorda. Isso, vamos dizer que é isso, a sua célula tá ali sedentáriazinha, ela tá parada, ela tá preguiçosa, entendeu? Ela devia estar com o metabolismo acelerado ali, tá? Porque essa função da gordura no nosso corpo também, quando você decompõe a gordura em ácido graxo mais glicerol, isso vai virar recirculante, e as nossas células que precisam disso, né, para produzir outras coisas, para produzir hormônio, para produzir bicamada lipídica, para produzir manto hidrolipídico, glândula sebácea, fica comprometido também. Ok. Tá joia? Certo? Beleza, vou desligar o microfone. Mas a questão toda é o seguinte, que você interprete que não é porque a pessoa está obesa, tá? Ok? Não necessariamente, não é porque ela está obesa que ela vai ter celulite, tá? Gente magra também. As células dela que não está funcionando o organismo como deveria. Isso, então, exatamente. Comprimindo essas células por falta de uma vascularização. Está comprimindo a vascularização. Está comprimindo a vascularização e está comprometendo o metabolismo local ali. Tá bom? Okay. Então, a celulite pode dar em gente magra também. Tá bom? Tem a questão da predisposição. Magra com a célula gorda. Vamos dizer que sim. A célula está preguiçosa, na verdade. O tecido está ali todo parado, está cômodo, né? Melhor não mexer. Ele fica pensando assim, melhor não mexer, né? Mas o ideal mesmo é associar com boa alimentação, atividade física. Gente, massagem vai sempre ajudar. Até a automassagem nos ajuda, tá? Claro, associado com bom princípio ativo. Se você botar um princípio ativo vasodilatador, se você botar princípios ativos ali com ação
drenante, né? Se for um grau mais avançado de celulite, aí você bota um princípio ativo anti-inflamatório também, tá bom? Vamos aqui para outra teoria. Alterações anatômicas e hormonais. Então, vamos lá. Embora existam, né, várias suposições para explicar o aparecimento da celulite, a melhor delas aponta as diferenças hormonais como responsáveis pelas variações estruturais na arquitetura. Que nem eu falei no início da aula. Não é o fato de ser gordo ou de ser magra, é o fato de ser mulher, tá bom? Você sendo mulher, você já está predisposta a ter celulite, tá bom? Então, também essa questão anatômica, né? A gente não acumula também mais gorduras nos quadris. Que mais? E temos também os padrões corporais, né, gente? Androide, ginoide e o misto. Deixa eu botar aqui meu... Posso apagar as gordurinhas aqui? Tá dando pra vocês verem daí? Não, tô vendo só o slide. Agora, peraí. É porque eu vejo o meu quadradinho muito pequeno aqui. Peraí. Eu não tô vendo. Peraí. Estão me vendo agora? Sim. Não, Tá maior? não tô Tá. vendo, não. Eu não tô vendo, Eu não. tô. Ginoide. Aquela Tô vendo mulher a Cláudia, tô vendo todo mundo, menos a senhora. Clica na minha foto. Já tô clicando, não tá aí, não. Padrão ginoide. Não tá. Elaine, clica aí na minha Achei. fotinho. Achei. Achou? Padrão Achei. ginoide. Aquela mulher com corpo de ampulheta. Certo? Ficou esquisito aqui, ficou. Ai, gente, tá tempo sem dar aula, não sei mais desenhar, não. Essa mulher aqui ficou parecendo... Né? Você vai passar um trem aqui? Aí. E é para esse Padrão ginoide. Certo? Temos o padrão Android. No padrão Android, gente, o que acontece? A largura dos ombros costuma ser... meio de água. Sabe aquela mulher que tem pouco quadril? Desenvolvido e testado com orientação de técnicos da Aquela mulher que tem pouco quadril. Certo? Mas ela tende a acumular mais gordura abdominal. Certo? Esse é o padrão Android. Certo? E tem o padrão misto também. Que a pessoa tem a gordura abdominal e o quadril. Tá? Ok? O que eu observo, tá? Não é uma generalização, mas é o que eu observo muito. Que as mulheres de padrão Android, elas costumam ter a gordura mais compactada, tá? E as mulheres de padrão ginoide, elas costumam ter a gordura mais flácida, tá? Que é a gordura branda, que já já a gente vai falar disso, tá bom? Então, na anamnese corporal de vocês, tem essa abordagem, tá? Eu vou mandar uma ficha para vocês, tá? Sobre os ADICs, vocês estão fazendo os ADICs, meninas? Já pensaram nos temas de vocês? Não. Não? Pode fazer de dupla, tá? Não, de trio, a senhora falou. Ah, falei para vocês? Falou. Poxa. Então Né? tá. Poxa, nada. Tá bom, no Tô máximo, atenta. tá? No máximo 3, tá, gente? Vai começar Isso, quando? máximo 3. Ó, na verdade, já definam os temas. Tentem me entregar até mais ou menos já daqui a 2 semanas. Por exemplo, uma introdução, modelar o tema, pensar no tema que vocês querem falar e coletar, claro, bibliografia
tentar pelo menos escrever entregar uma introdução, tá joia? Quem sabe vocês não escrevem coisas incríveis e a gente transforma num artigo, tá bom? Tá? Professora, esse tema, o que a gente quer falar é opcional? Que a gente quiser sobre o quê? Sobre a Facial. aula de cosmetologia ou sobre a aula de estética facial? Não, pode ser assim, pode ser de cosmético geral, tá bom? Mas se quiser focar em facial, porque no facial, por exemplo, se voltar logo às nossas práticas, né, se a gente voltar aí, de repente vocês conseguem até acompanhar um resultado, alguma coisa do tipo, entendeu? Acompanhar a evolução de um resultado, tá? Mas não impede de vocês já irem pesquisando, tá? Porque independente se você vai fazer um artigo ou uma pesquisa com o objetivo de caso clínico, né, que é aquele que você testa um produto, testa um protocolo e tal, você precisa da fundamentação teórica, tá bom? Certinho? Tem tanta coisa que dá para tratar, gente. Tudo que a gente já falou. Ruga, olheira, flacidez, melasma, acne, peelings, microagulhamento. Uma técnica pode ser um tema, ou uma queixa também pode ser um tema, ou associar o uso do microagulhamento para tratamento da tal, sei lá, sequela de acne, rugas, ou enfim, tá bom? Vocês podem falar... Falar de um ativo, falar de um protetor solar seria possível, não? Sim, mas com qual abordagem? Pensa num tema principal, pensa assim, com esse tema onde que eu quero chegar? Eu vou falar sobre o ácido para ruga. Tipo assim? Isso. Elaine Angela também pode. Só que dá uma pesquisada, quando vocês pensarem num tema, depois dão uma pesquisada no que já foi escrito a respeito, tá? Porque a argila já tem muita coisa descrita, então só dá uma olhadinha no que já falaram a respeito e você pode enriquecer, né? A sua pesquisa com uma abordagem diferente, tá bom? Certo? Então, tem a abordagem da alteração anatômica, tá? Vamos voltar aqui. Opa, não tá aparecendo a apresentação, né, para vocês? Deixa eu ver como é que volta aqui, gente. Ui. Assim, já está lá tanto no portal quanto aqui no Classroom, os artigos, que é o que eu estou resumindo aqui nessa aula, tá? Mas tudo que eu estou falando aqui está lá nos artigos, tá bom? Um dos artigos, inclusive, é da revista de dermatologia, tá bom? Então, foi escrito por dermatologistas, tá? Por médicos, tá bom? Então, vamos lá. A outra teoria, vocês estão vendo a minha tela aqui? É a da microcirculação ou alteração vascular. Certo? Então, vamos lá. Quando ocorre uma deteriorização, tá? Dessa vascularização cutânea, o que acontece? Foi a Aline que falou Desculpa, a Elaine perguntou um negócio aqui. No portal e no Classroom, tá? É a mesma atividade, tá? Tá nos dois. Aí, o que acontece? Tem o comprometimento vascular, então não circula direito oxigênio nem nutriente, e tem a deposição de açúcares, tá? De glicosaminoglicanos hiperpolimerizados, tá bom? Aí, o que isso acontece? Isso fica ali, meio que colado na parede dos capilares, e interfere no processo ali como é que fala? Interfere no processo de circulação, de microcirculação, tá bom? Se não está circulando bem, não vai produzir colágeno direito, não vai produzir elastina direito, a célula não vai metabolizar direito.
Então, é uma reação em cascata, tá bom? Então, aquele tecido, ele não vai funcionar de uma maneira, como é que fala? De uma maneira saudável, tá bom? Então, a teoria da microcirculação é isso também, tá? Aí foi, acho que a Aline que falou do processo de glicação, certo? E aí, deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês. O que acontece? Você tem ali o capilar, né? O vaso sanguíneo. E a pessoa... Peraí, tá dando eco, gente. Alguém pode diminuir o áudio aí? Tô tossindo, corona. Tá amarrado. Aí o que acontece? O excesso de açúcar também na circulação, o que acontece? Leva também a induzir processos inflamatórios. E às vezes proliferação até bacteriana, tá? Em alguns casos, tá bom? Mas não é que tem bactéria na celulite. Mas eu tô falando assim, uma inflamação interna no nosso corpo, tá? O excesso de açúcar, tá bom? Isso interfere em nossas respostas imunes, interfere no funcionamento adequado do tecido e, claro, tecido adiposo é um tecido como qualquer outro, e o excesso de açúcar também interfere no funcionamento e vascularização, tá bom? Então, gente, se eu quero tratar minha celulite, qual a melhor coisa que eu posso fazer pela minha vida agora, né? Além de tomar muita água, reduz a ingestão de açúcar, né? Carboidrato, e se puder, como é que fala? Incluir na sua rotina uma atividade física, como, no mínimo, uma caminhada, uma corridinha, já ajuda bastante. Um dos artigos que eu postei para vocês falava acho que é um artigo médico também, eles comparando vários grupos de mulheres com celulite de diferentes faixas etárias, com a mudança na alimentação. Aí, num grupo, tinha o grupo controle, aí tinha um grupo lá específico que era aumento da ingestão de proteína, e um outro grupo era a diminuição da ingestão de carboidrato, tá bom? Leiam os artigos, eu já postei lá para vocês, e aí eles falam das diferenças que foram alcançadas com essas alterações de dieta, tá bom? É bem interessante, tá? Eu acho que foi escrito por médico também. Certo? Então, vamos lá. A microcirculação. Então, ela também tem um outro efeito, tá? Aumento da resistência lipolítica. A palavra lítica quer dizer o quê? Lipolítico. Tem ação lipolítica. A ação de quebra de gordura, tá? Lipólise, né? É quebra de gordura. Então, assim, resistência lipolítica. Isso interfere no metabolismo do adipócito, tá? Da quebra dessa gordura. Resultante da o quê? Da hipóxia, ou seja, pouco oxigênio no tecido, tá? Por ter pouco oxigênio no tecido, isso interfere no metabolismo do adipócito. É isso aqui, Alexandra, um pouquinho da resposta da sua pergunta também, tá bom? Vai interferir, como tem pouco oxigênio circulando, vai interferir no metabolismo do adipócito, tá bom? Então, vai ter um aumento da resistência lipolítica, ok? E aumento da lipogênese. Todo radical que tem gênese, toda palavra que tem radical gênese quer dizer geração. Então, diminui a quebra de gordura e aumenta a geração de mais gordura, tá bom? Então, o adipócito aumenta e a quebra de gordura fica comprometida também, tá? Então, ocorre duas coisas ruins, tá bom? É coisa de Satanás, isso. Não é de Deus, não. Culpa da Eva. Tá? Então, isso ocorre também, ó, pela ação dos hormônios, que é feminino, tá, gente? Ação do estrógeno, prolactina, né? Ou seja, quando a mulher tá amamentando também, ela também aumenta a reserva de gordura,
Gente, o fato, por exemplo, vocês viram a Sabrina Sato, como ela ficou maior quando, como é que fala? Quando engravidou, quando estava amamentando? Mas, na verdade, aquilo ali, o corpo da mãe precisa também de mais energia para suprir energia para o bebê, para ter também né? Para ter reserva para suportar aquele período ali, né? Porque não é só a gravidez que a mulher tem que suportar. O pós-parto, o amamentar e toda a energia que se gasta cuidando de um bebê recém-nascido. Então, assim, isso é uma coisa, assim, do nosso corpo. Eu falo assim, gente, nosso corpo é perfeito. Deus pensou muito bem, mas ele podia ter deixado a gente sem celulite, né? Então, assim, a prolactina, ela aumenta também, tá? A lipogênese, tá? O aumento da célula de gordura, tá bom? Vamos lá. Aí outra coisa, dietas ricas em carboidratos e levam também à hipertrofia de adipócitos. Isso aí a gente já sabe. Come muito açúcar, o seu adipócito aumenta de tamanho, tá bom? Aumentou de tamanho, compromete a microcirculação, que vai comprometer os outros processos também, tá bom? Isso acontece em todos os graus de celulite. O comprometimento da microcirculação, sim, tá? Tá, Elaine? Vamos lá. Aumentou célula de gordura, tá tudo inflamado, certamente os vasos estão comprimidos, por isso que também é dolorido, tá? O aumento ali do adipócito comprime os vasos, faz de conta que você quer um vaso. Aumentou o adipócito, o vaso ficou comprimido, tá? E essa pele vai ficar sensível ao toque, tá bom? Vamos lá. Em volta, dando suporte ali, a derme e a hipoderme, né? O tecido subcutâneo, ou tela subcutânea, nós temos também as fibras reticulares, certo? Nós temos as fibras de colágeno, elastina e reticulina. Essas fibras reticulares, né, que é tecido conjuntivo, o que acontece? Elas vão acabar formando uns micronódulos, tá? Elas sofrem uma hiperplasia, né, um aumento, e elas vão formando esses micronódulos, né? São fragmentos de proteínas, que aí acaba que vão provocar o quê? Uma interrupção desses septos fibrosos e leva a essa formação daqueles grânulos, tá? Que leva à formação também dos pontinhos de celulite, vamos dizer, tá bom? Então, o que acontece? Essas fibras reticulares, que era para estar ali crescendo de uma maneira homogênea, formando um arcabouço ali de sustentação, elas acabam que crescem de maneira fragmentada, descontínua, tá? Colágeno também, que era para estar sendo produzido e bem distribuído também, por conta disso, vai ficar também compactado. É o que a gente chama, assim, de colágeno enovelado. Ele cresce também de maneira desorganizada, tá? Professora, a celulite, essas células que estão comprometidas, elas estão no tecido subcutâneo ou na derme? Vamos lá. Começa, é uma mão é uma via de mão dupla, vamos dizer, mas começa pelo comprometimento do tecido adiposo, que vai comprimindo a vascularização, e a derme acaba que é comprometida. O que acontece? Porque quando a célula adiposa, ela começa a crescer, ela promove uma protusão ali na derme, tá? Então, a derme, ela vai ficar com um formato que a hipoderme, que a tela subcutânea foi empurrando ali. Aí, primeiro, que aquele tecido já começa a ficar desarranjado, mal arranjado, certo? Aí tá, comprimiu vascularização. Aí o fibroblasto, que era para estar produzindo colágeno bonitinho, não está produzindo colágeno direito, tá? As fibras reticulares, aí, em vez de produzir reticulina adequadamente, está ali de uma maneira organizada, fica de forma mais fragmentada, tá? Então, começa, né? Às vezes começa com problema de microcirculação, começa também, às vezes, aumenta a célula de gordura, que comprime esses capilares, e acaba comprometendo também a nutrição da derme, tá? Então, aí você tem esse conjunto de fatores. E adipócito cresce também, tá? Compromete o arranjo da derme, compromete a vascularização da derme,
certo? Que também compromete a oxigenação tecidual, produção de fibroblasto, enfim, de outras proteínas, e outros elementos até da matriz extracelular, tá bom? Algumas glicosaminoglicanas, né? Ácido hialurônico também, que a gente era para ter ali de maneira mais homogênea ali, no espaço intersticial ali, também vai estar com a produção comprometida, tá joia? Mas, assim, muito boa a sua pergunta, viu, Alexandra? Tá? Compromete derme e tecido subcutâneo e também se manifesta na epiderme. A epiderme, na verdade, vai só acompanhar ali o relevo da derme, que ficou alterado também, tá bom? Certo? Mas compromete junção, dermo e hipoderme, tá? Vai estragando tudo, que nem a Elaine comentou aqui. Vai estragando tudo. Tá bom? Mas assim, ó, essa alteração no tecido subcutâneo vai mudando a conformação da derme, tá? Essa é a sua dúvida? Respondido, Alexandra? Certo? Vamos lá. Aí, aqui é só, continuando o que a gente já estava falando. Esse efeito vai comprometer, né, o fluxo sanguíneo e a drenagem linfática das áreas afetadas, tá bom? Então, assim, essa circulação tecidual, né, e esse retorno linfático vai estar comprometido, logo você vai ter essa pele que não vai estar bem irrigada, não vai estar bem oxigenada e vai ter essa aparência ondulada e irregular. Então, quando a gente fala assim de celulite, é só para vocês pensarem que os processos e as etapas e os graus não envolve só a retenção de líquido. Retenção de líquido é um dos aspectos. Envolve também comprometimento vascular, certo? Envolve também processo inflamatório. Envolve também uma deficiência ali na produção de colágeno, na produção de outras proteínas. Então, na hora da gente pensar nos princípios ativos para tratar a celulite, a gente também tem que pensar em produtos que tenham uma combinação de princípios ativos que vão atuar nesses diversos processos, tá bom? Pensar que você precisa de um princípio ativo drenante, um princípio ativo que acelere metabolismo, né, local ali, né, de adipócito também. Você tem que pensar também em silícios orgânicos para melhorar a produção de colágeno, né? Enfim, e também princípios ativos que têm ação higroscópica para manter água ali por mais tempo no tecido, né? Porque a gente precisa de água no meio intersticial para quê? Para as reações químicas, tá bom, gente? Melhorar o metabolismo celular, tá joia? Na verdade, a gente precisa de água para tudo. Ok? E vamos lá. E também tem uma outra teoria, que é a teoria que tem, né, como base, se inspirou na base inflamatória da fisiopatologia, tá? Ele fala assim, o Kligman, ele relatou o aspecto difuso do processo inflamatório celular crônico com macrófago e linfócitos nos septos fibrosos, tá joia? Então, assim, mas vamos pensar pela lógica. Vamos analisar, que é tudo uma reação em cadeia. Se não está bem oxigenado, se não está drenando direito, primeiro, a célula está crescendo muito, certo? A célula adiposa está crescendo muito. Cresceu muito, comprime capilar, certo? Se comprime capilar, não chega oxigênio nem nutriente direito, certo? Comprime também vasos linfáticos, logo compromete o retorno linfático, tá bom? Então, assim, compromete o metabolismo geral ali, tá? E aí, gente, não tá circulando nada direito, tá? Aí também há depósito, a pessoa também não se alimenta direito, não tá metabolizando direito, há aumento, né, da lipogênese e diminuição da ação lipolítica, certo? E aí ocorre processo de glicação, colágeno não está produzindo adequadamente, aquela área ali está toda alterada, gente. Vai levar ao aumento de concentração ali de mediadores inflamatórios? Sim, gente, com certeza. Não está funcionando direito, tá? O nosso corpo vai responder a esse estado,
tá bom? Aí você vai ter a presença de macrófagos, linfócitos, enfim. Mas tem vários autores que falam, né, tem pesquisas que falam que esse processo dessa inflamação ainda não é muito definido, tá bom? Mas pensa aí, gente, mas já tem artigo que fala que a pessoa que ingere muito açúcar também, ela sofre, como é que fala? Um processo interno de inflamação que compromete, inclusive, até o cérebro. O cérebro fica inflamado com excesso de açúcar. Por que a gordura não vai também não? Tá? A gente tem que pensar assim como um todo, certo? Desenvolve processo de glicação, desenvolve também acúmulo ali de açúcares, comprometendo as fibras colágenas, certo? A produção de tecido conjuntivo também, ela fica comprometida, e a circulação de nutrientes e água no local, tá bom? Então, esse tecido, ele não vai estar saudável de qualquer forma, tá joia? Certo? Então, a teoria inflamatória, eles falam que que a mais controversa é a que ainda não é provada, ou que há controvérsias no sentido de não ter evidências de como esse processo é gerado, tá bom? Então, também tem essa questão aí científica, mas a gente observa, sim, que o tecido adiposo fica inflamado, fica dolorido, tá joia? Certinho? Ok? E vamos lá. O efeito geral desse processo fisiopatológico seria a redução do fluxo sanguíneo, que a gente já falou, e da drenagem linfática das áreas afetadas, isso a gente já falou também. Em função dessa teoria, muitos popularizam-se tentando corrigir a circulação tecidual e a drenagem ineficiente, com o objetivo de melhorar a aparência da pele ondulada e irregular. Faz sentido isso, gente? Faz sentido. Se não está circulando bem, se compromete o fluxo sanguíneo e linfático, faz sentido a gente ir numa terapêutica nesse aspecto, de melhorar a circulação, melhorar a oxigenação, melhorar o retorno linfático, faz todo sentido, tá bom? É só que há controvérsias científicas sobre como esse processo inflamatório é mediado, mas a gente sabe que sim, a gente observa que a pessoa relata queixa, relata, como é que fala, um certo desconforto ali. Vamos lá, nosso último slide. A obesidade não é condição necessária para a existência da celulite, tá bom? Então, para desmistificar isso de que celulite é problema de gente gorda, tá bom? Com IMC alto. Não. Muito pelo contrário, tá bom? Eu percebo muita gente, não muito pelo contrário, eu percebo também pessoas magras se queixando de celulite cada vez mais jovens, tá bom? Então, a sua cliente, quando chega no consultório, que tá com uma queixa corporal, aí você fala assim, mas o que você tem, né? Não, você tem um corpo tão bonito, é porque você ainda não viu ela sem roupa. Às vezes ela tem a queixa, né, da textura da pele, tá? E é uma das queixas mais recorrentes, tá, gente? Deixar claro que você não vai prometer sarar a celulite, não vai acabar, você vai tratar, é um tratamento constante, contínuo, tá bom? Para o resto da vida, você consegue reduzir, melhorar, amenizar, consegue, tá bom? Até tem porque gente... não tem como prometer, né, professora? Porque depende mais da pessoa, alimentação, exercício físico. Então, vai depender muito da pessoa também. Sim, aí a sua cliente tá lá no tratamento e depois posta foto comendo coxinha, pizza e McDonald's, né? Eu seria essa cliente, talvez. Eu também, viu? Agora, entendeu? Então... que é super cômodo, né? Tem alguém para tratar pra gente. Não como sanduíche, nem tomo refrigerante, nem tomo bebida alcoólica, nem fumo. Ai, que inveja dela, uau, certíssima, maravilhosa. Refrigerante eu não tomo também, mas eu não resisto a um carboidrato, uma massa, uma pizza, né? Que é normal da nossa população, nossa sociedade. E tem uma pesquisa, né, alguns profissionais também que falam que o carboidrato, a massa, é o nosso novo cigarro. Eles falam que tem substâncias que viciam no carboidrato. Tanto é que você come uma massa, tá deliciosa, você já tá saciado, né? Sua fome já matou. Mas você come com tanta ansiedade que você repete aquele mesmo prato de massa daquele mesmo tamanho.
E depois você observa, às vezes era comida assim que você comeria em 3 refeições, tá? Então, assim, é um pouco um dos maus dos séculos, né, gente? Esse vício em carboidrato. É uma questão que eles falam até que é, como é que fala? Biológica mesmo. A gente precisava de carboidrato, a gente precisava, assim, o homem, o Neandertal lá, o Neandertal não, gente, o caçador-coletor era o Neandertal, não sou boa de história, tá? Mas, enfim, o homem primitivo, que era o caçador-coletor. Então, eles falam que, naquele tempo, que o homem precisava, ele corria muito perigo, né, nas savanas e tal, e aí ele não sabia a hora que ele ia poder comer de novo, quando ele cruzasse com uma árvore de fruta, por exemplo, uma árvore de figo, uma árvore de fruta. Aí o que acontece? Ou ele tinha que caçar, ou ele tinha que colher. Então, ele comia todas e catava todas as frutas que tinham ali, porque ele não sabia qual seria o outro momento que ele teria oportunidade de comer aquilo de novo. Por quê? Porque tinha animais que também comiam aquelas frutas e acabava que os animais eram, por exemplo, a gente competia com os animais também pela disputa desses alimentos, tá? E aí eles falavam assim, como não tinha, o homem daquele tempo, ele não tinha a perspectiva de se ele teria a oportunidade de comer aquilo de novo, então ele comia aquilo tudo de uma vez. Então eles falam que é uma coisa assim, até da biologia evolutiva, essa nossa compulsão por comer doces, porque era como se fosse assim, uma síndrome de escassez, a gente não sabia se teria a oportunidade de comer aquilo de novo, né? Novamente, ou era comer fruta, ou era caçar e matar alguma presa, certo? E aí, o que acontece? Só que aí, a gente não caça mais, né, gente? Nosso caçar é ir ao mercado e comprar um monte de porcaria. E aí, na nossa síndrome de escassez, a gente é capaz de comer um pote de sorvete numa tarde, certo? A nossa síndrome da quarentena, o sorvete, o chocolate. Pudim, bolo, né? Eu não como muito carboidrato, não gosto, porém o açúcar, o café, porque eu gosto de doce, e o café também, eu tomo muito café, e isso eu percebo que é a celulite, por isso que eu tenho. E também a atividade física, eu só faço caminhada agora, então é muito pouco você fazer, às vezes, 30 minutos de caminhada, eu estou fazendo agora, ainda mais agora, estou fazendo 2 vezes, 3 por semana no máximo, evitando sair de casa. O que eu tô fazendo, assim, eu saio de casa muito rara, mas quando eu tenho que passear com a cachorra. Mas o meu exercício que eu tenho adaptado aqui em casa é subir e descer a escada do prédio. Sobe e desce várias vezes, tá? Se exagerar, no outro dia você não consegue andar, mas é um bom exercício. Boa ideia, eu moro no 7º andar, vou começar a fazer isso. Maravilhoso. Eu moro aqui, eu moro no quarto, mas assim, contando a cobertura e os 2 subsolos, vai dar 9 andares. E aí, uma vez eu fui inventar de fazer isso 3 vezes, gente. No outro dia eu não tava andando, tá? Porque quando a gente tá de corpo quente, né? Você sobe e desce rapidinho. Certo? Então, deixar claro, gente, que obesidade não é a condição necessária para a existência de celulite, tá bom? Gente magra também vai ter, tá? Certinho? Vamos lá. Agora vamos falar aqui de alguns... Vou falar de alguns princípios ativos. Eu já botei lá atividade para vocês, que é para que vocês pesquisem a ação desses princípios ativos numa fórmula de produto anticelulite. Para que caso ele seria útil, né? Qual é a ação desses princípios ativos? Então, assim, a gente tem princípios ativos que a gente chama de venolinfocinético, uma palavra chique, bonitinha para vocês. Peraí. Venolinfocinético. É um nome chique, tá? Nem todo mundo usa. Agora vocês sabem, venolinfocinético. Cinético vem de quê? De movimento, certo? Veno. Veia, vasos, né? Linfo, de linfa. Então, os venolinfocinéticos, eles vão ajudar na questão da circulação sanguínea e linfática. Então, eles vão ter a ação de ativar a microcirculação, melhorar a drenagem local, ok? Então, tem ativos que são
também anti-inflamatórios, tá? Então, a gente tem, para celulite, você tem ativos que são anti-inflamatórios, antiedematoso. Temos princípios ativos que são drenantes, ativadores da microcirculação, certo? E também temos princípios ativos que são vasodilatadores e ativadores do metabolismo local. Isso é útil numa celulite, gente? Ativar o metabolismo local? Sim, com certeza. Ativar a microcirculação também é útil? Sim. Melhorar aspecto de inflamação? Sim, também, tá? Então, tudo isso é útil. Outra coisa que é importante em tratamento de celulite, a presença também de silícios orgânicos, tá? A gente precisa de silício orgânico também para derme funcionar bem, e a gente também precisa de silício orgânico para a produção de um colágeno de boa qualidade. Tá joia? Qual é essa dúvida, Damares? Dúvida sobre o veno-linfocinético? Então, que nem eu já falei. Cinético vem o quê? De movimento? Veno, de veia, circulação, linfo, de sistema linfático. Então, o veno-linfocinético, ele melhora a circulação sanguínea e linfática, tá bom? Certo? Mas o que a gente precisa... Isso aqui é palavrinha nova para vocês. Mas vamos lá. Você precisa de princípio ativo hiperemiante ou vasodilatador, certo? Para que o hiperemiante serve? O hiperemiante, ele vasodilata, melhora a circulação no local? Melhora. Geralmente, ele também vai ajudar, se ele melhora a circulação local, ele também vai melhorar também no aspecto de favorecer o metabolismo ali daquele tecido, certo? Escrever o quê? O veno-linfocinético já está escrito lá em cima, tá? Então, vamos lá. O hiperemiante vasodilatador. Calma, mulher, eu vou escrever aí. Deixa eu dar minha aula. Bora. Sossega. Me escuta. Vamos lá. Hiperemiante vasodilatador. Então, ele ativa o metabolismo local, ele vasodilata. Se ele vasodilata, o que ele faz também? Ele melhora a permeação de princípios ativos, certo? Qual é um hiperemiante vasodilatador clássico que a gente conhece? Nicotinato de metila, tá? E também tem o hiperemin, tá? O nicotinato de metila, ele só tem um problema. Muita gente relata que o nicotinato de metila, ele é... Como é que fala? Primeiro, ele faz mal para as mãos do terapeuta, tá? Então, quando for manipular creme que tem nicotinato de metila, a gente usa luva, tá bom? Uma coisa é sua cliente receber isso 1, 2 vezes por semana. Outra coisa é você atender várias clientes por dia, todo dia, estando exposta a esse princípio ativo, tá? Então, quando for usar nicotinato de metila, usar luvas, ok? Vocês vão usar luva, tá? Sempre que for usar. Mesmo com luva, depois você sente ainda que tá tendo um comichãozinho na mão, tá? O nicotinato de metila, gente, tem muita gente que vai apresentar hipersensibilidade a esse princípio ativo, tá? Ele é um princípio ativo, assim, clássico, muita marca ainda usa, aí a indústria cosmética tá toda, assim, voltada a tentar também criar princípios ativos que tenham uma ação tão boa quanto o nicotinato de metila. A questão é que o nicotinato de metila tem gente que não aguenta, tá? Ele é bastante permeante, ele deixa bastante avermelhado.
É normal um comichão, porque ele ativa a microcirculação, tá? A questão é, se formar calombo na pele, aí já significa que pode ser início, sinal de um processo alérgico, tá bom? Então, só tem que ficar atento a isso, tá? Então, nicotinato de metila, ele é vasodilatador. Aí, vamos lá. Temos outros princípios ativos. Eu não vou dar toda a resposta aqui, tá? Porque isso aqui também é o exercício que vocês vão responder. Mas eu vou dar exemplos aqui de alguns princípios ativos que são muito usados para celulite. Temos a arnica, certo? Não vou falar de todos, tá? Mas a arnica a gente sabe que é um anti-inflamatório aí bem consagrado. Temos também princípios ativos que ajudam no processo de drenagem. Centelha asiática, castanha da Índia, que mais? Extrato de Hera, que mais? E eu acho que tem cavalinha também ajuda na microcirculação. Castanha da Índia, centelha asiática. Algas também ajuda na ação drenante, tá? E tem a alga também que é usada com ação hidratante, tá? Então, eu quero água no meu tecido? Quero, tá? Você quer água no tecido também, tá? Esses nomes que eu falei são todos lá no exercício, tá? Os princípios ativos que eu falei aqui. E os silícios orgânicos são importantes também, tá? Falei aqui também da importância dos silícios orgânicos, que são importantes, claro, para manutenção ali, né, da derme e para ajudar o fibroblasto, né, na produção de colágeno de boa qualidade, tá bom? Eles ajudam aí no restabelecimento da função ali do fibroblasto, da derme, tá bom? Certinho? É bom eu ter água é bom eu ter ácido hialurônico no meu tecido? Responda, meninas. Vocês estão aí ou já foram embora? Já foram lavar a louça e fazer almoço? Sim? Eu acho que não. Não, ácido hialurônico não. Sim. O ácido hialurônico, ele é super importante porque ele ajuda a reter água ali no tecido, na joia? Na derme. Então, ele ajuda a melhorar também a textura de derme, tá? Ele tem ação higroscópica. A gente já tem ácido hialurônico no nosso corpo, certo? Mas, se a gente puder ter um aporte aí também, para melhorar, e ele tem ação e ajuda na firmeza. Aí, gente, o que acontece? Às vezes a cliente também tem celulite, vamos lá, comprometeu toda a vascularização, oxigenação tecidual, né? O tecido não produz nada direito, né? Não circula água direito, não circula nutriente, nem oxigênio, e não produz colágeno direito. E aí você pode também ter uma cliente que tem celulite e flacidez, tá? Então, acaba que, às vezes, você está tratando um pouco as duas coisas. A pessoa vai ver uma resposta também na textura da derme, tá? A textura da derme vai mudar também, tá? Certinho? Ok? Mas aí a gente depois tira uma outra aula para falar de estria, né? Das outras queixos corporais. Certinho? Isso aí, a Glaucia falou ali. Sim, firmador. Sim, ajuda mesmo. Tá joia? Falamos bastante aqui, tá bom, gente? Certo? Tá mais tranquila, Damares? Que a Damares fica desesperada com os nomes dos ativos, né? Damares está aí ainda? Dona Damares, vai ficar doida comigo, né? Com o nome dos ativos, tá? Mas esses nomes, gente, vão ficar tão na boca de vocês, vai ser tão usual vocês falarem esses nomes, que vocês depois vão... Tá, se a gente não anota, se perde. Tá bom, Damares, tranquilo. Esses nomes que eu falei dos princípios ativos estão lá no exercício, tá bom? Chovendo molhado, tadinha, tá, joia? Ó,
Aquele artigo que eu mandei para vocês há umas 3 aulas atrás, eu acho que é um arquivo que tem uns 150 princípios ativos. Lá tem várias coisas também que podem ajudar na celulite que eu não falei aqui, tá bom? Então, vocês podem também citar outros e passar a criar o raciocínio clínico de associar outras coisas, tá? Eu vou, por acaso eu tinha aqui em casa um princípio ativo, um creme da BioAge, é um mousse efervescente anticelulite. Acho que tá embaçado aqui, O nome é LipoRedux. Eu vou botar o nome do produto aqui. É o LipoRedux Body Slim da BioAge. Esse aqui, gente, dos ativos. Olha, é efervescente, eu vou passar na minha barriga, tá? Não vou mostrar minha barriga para vocês. Ai, gente. Vou passar. Aí você passa. Isso aqui é home care da cliente, tá? Vou dizer aqui só para vocês verem. E eu esqueci de chacoalhar. E ele tem um cheirinho de laranja. Deixa eu falar aqui os princípios ativos que ele tem. Ele tem um princípio ativo chamado Afines, que é patenteado. Deixa eu botar aqui o Rzinho para saber que é marca registrada. Esse Afines tem, vou anotar aqui porque é patenteado, laranja doce e coentro. Tá? Certo? E tem um outro diferente aqui, Rodofiltrate palmária. Rodofiltrate. Peraí, com H aqui. O nome tá certo. Palmária. O rodofiltrate palmária, esse nome já lembra o que para vocês? Sem eu saber para o que era, na primeira vez que eu li, rodofiltrate. Filtrate me lembra filtração. E aí, esse rodofiltrate palmária, ele tem ação drenante, tá? Aí ele tem também... Ele tem arnica... Nossa, ele tem um monte de coisa que eu botei lá no exercício para vocês. Ele tem arnica, castanha da Índia, centelha asiática, algas fucus. Gente, tem tudo que tá praticamente tudo eu botei no exercício de vocês, só que ele tem mais coisas. Erva mate. Ele tem erva mate também. Tá? Cada um desses ativos vai ter uma ação aqui nesse cosmético, tá? O alfines, né? Tem a laranja doce e o coentro. Esses dois juntos, eles vão ter ação antioxidante, né? E também vai reduzir esse aspecto da casca de laranja. O rodofiltrate, por que antioxidante é bom, gente? Na celulite. Porque evita a formação de radical livre, certo? E também existem várias cadeias inflamatórias que os radicais livres são precursores, tá bom? Certo? E também, gente, o processo de oxidação também pode levar à degradação do colágeno, tá? Então, se tem ação se tem ação antioxidante, né? Eu vou melhorar ali o funcionamento da pele de uma maneira geral, tá bom? A rodofiltrate, ele vai ter uma ação drenante. A arnica, gente,
ela é, na verdade, assim, ela tem fama de ser anti-inflamatória, mas é porque a questão que a anica, ela também é estimulante e ela é descongestionante. Ela também descongestiona, tá? Castanha da Índia. A castanha da Índia, botei. Ela é adstringente e estimulante. A centelha asiática. A centelha asiática, ela ajuda a regular também a produção de colágeno, tá? Ela também tem ação drenante. A centelha tem muito em cosmético para celulite e gordura localizada. Algas fucus. Para que servem algas? Algas fucus. A gente tem algas em produto de corpo e em produto facial também. Claro que vai depender da variedade das algas, tá? As algas fucus... alga. Isso, ela ajuda na elasticidade da pele, tá? E tem algumas variedades de algas, por exemplo, algumas algas verdes também são usadas para ação drenante, ação detox, tá? Mas as algas ajudam muito na elasticidade. A era, gente, ela é calmante, estimulante e é hidratante. E a erva mate, ela é drenante, tá? O nome desse produto tá aqui em cima, ó. Vou repetir embaixo. Liporedux Body Slim da BioAge. Esse produto aqui, gente, olha a promessa dele. Redução de medidas, gosto. Redução de celulite, gosto também. E redução do aspecto casca de laranja, gosto também, tá bom? Aí ele bota aqui a recomendação, áreas críticas, coxas, quadris, abdômen e glúteo. Vai botar no corpo todo logo, né? Coxas, quadris, abdômen e glúteos, tá bom? Ó, essa é a embalagem, tá bom? Esse é um produto home care. Vende protocolo para sua cliente e ela usa isso aqui em casa, ok? Olha aqui. O que que ele fala? Ó, para potencializar os resultados, utilizar 2 vezes ao dia, de manhã e noite. Professora, mas em casa, ela não precisa fazer alguma manobra de massagem passando, ou ela só passa isso aí? Porque na cabine, você vai usar, imagino eu, outros produtos Sim. com ativos mais potentes e vai fazer a massagem. Aí em casa... Isso aqui vai potencializar. Aí em casa ela vai fazer, e eu preciso ensinar para ela a técnica de massagem para ela fazer isso aí em casa? Não, esse produto aqui absorve muito rápido, tá? Quando você agita, né, ele forma um mousse, que você passa assim, você passa, na verdade, só espalhando. A pele absorve super rápido, nem dá tempo de ficar fazendo manobra, tá? É praticamente o tempo do espalhamento, tá bom? E a pele, a gente aprende que alguns princípios ativos, a gente tem que preparar aquela pele para ela conseguir absorver os ativos do produto. Não adianta passar o produto numa pele do jeito que ela está. E como Pele que isso suja. aí vai preparar a pele da barriga, preparar o bumbum? Como é que vai preparar para receber isso aí? E não desperdiçar o produto? Vamos lá. Considerando, se ela é tua cliente que já foi na cabine contigo, você nas primeiras sessões já esfoliou ela, já fez uma boa anamnese e tal. Gente, assim, quando é uma cliente que vai fazer um tratamento corporal prolongado, a primeira sessão eu já faço a sessão de hidratação profunda, tá? Eu faço uma esfoliação e boto princípios ativos ali com a ação de hidratar a pele, com a ação drenante e detox, tá? Então, assim, se ela já sai esfoliada da minha cabine, então ela já está mais ou menos preparada para estar recebendo depois, claro que depois que ela recebeu todo o protocolo, para estar fazendo uso dos bons produtos em casa, tá bom? Vida prática, ninguém se esfolia todo dia, ninguém se esfolia toda semana, certo? Mas essa esfoliação da cabine já vai ajudar a minha cliente a quando usar isso aqui. E considerando que esse produto, ele praticamente tenta atuar em todas as áreas, porque ele tem a princípio ativo que é estimulante, que é hidratante, que ajuda a produzir colágeno, como é que fala? Que é antioxidante e que é calmante.
E tá? poderia tomar banho usando algum sabonete para dilatar mais os ósseos, para receber, sei lá se essa é a palavra certa, ou o sabonete mesmo comum em casa, passar isso aí por cima. Em casa, vamos falar de vida real, que é o que a cliente tem em casa, certo? Então, assim, digamos que, tá, ela fez a esfoliação na clínica e tal, aí no seu protocolo lá, no seu cronograma, você só vai esfoliar ela de novo daqui a 15 dias. Mas essa cliente pode também melhorar a permeação do princípio ativo, se esfoliando com uma bucha vegetal semanalmente, certo? Tem alguns sabonetes. Já viram uns? Acho que uma vez foi até a Natura que lançou, ou foi a L'Oréal, não lembro agora. Era um sabonete com formato de bolinha. Esse sabonete já era massageador. Então, quando a cliente ia passar o sabonete, ela já meio que massageava a pele, as partes do corpo, como se fosse um massageador anticelulite. Isso também ajuda a Sim, foi ativar. a Natura. Tinha Foi a também Natura, alguns né? sabonetes com esfoliação de semente, de Isso. andiroba, e algumas coisas assim. Isso ajuda. Só que eu penso assim, o sabonete em barra, eu acho que assim, não tem ação de permeação a nível de derme, tá? É no máximo ali epiderme, a nível de epitélio mais superficial, tá joia? E ação mecânica, né, no extrato córneo quando tem ação esfoliante, tá bom? Mas claro que a pele bem limpa, isso super vai ajudar o uso disso aqui, tá bom? A permear. Tá joia? E assim, apesar de ser um produto anticelulite, depois que passa, eu sinto que dá um grudezinho no início, mas, por exemplo, no final do dia, depois do meu próximo banho, que eu vou passar de novo, eu sinto que a pele ficou com a textura agradável, ficou hidratado, tá? Porque ele tem essa combinação de vários princípios ativos aqui, ó. Por exemplo, as algas, elas ajudam na elasticidade, tá? A centelha também estimula a produção de colágeno também, ok? Na verdade, ela tem ação reguladora, ajuda na produção de colágeno. Tá joia? E é isso, tá? Esse aqui é o Home Care, mas o que eu faço assim? Se você quiser também, porque uma outra forma de ganho da esteticista, gente, é você recomendar bons produtos. Então, se você tem um desse na cabine e mostra para sua cliente, certamente ela vai querer comprar, tá? Ou você pode já fazer um combo diferenciado e no tratamento da cliente você já dá esse produto, tá? Você já inclui esse produto, que é muito bom, tá bom? Super potencializa o resultado, tá, meninas? Certo? Mas tem de várias marcas também. Tem os kits da Cosmo Beauty, da Samana, que eu gosto bastante, tá joia? E fazer uso de nicotinato também. Por exemplo, o nicotinato que eu já falei. Tem um spray que eu adoro da Elemento Vital. É um spray vermelho, gente, ele rende muito. Você borrifa na área, por exemplo, terminou o protocolo, aí deixa e borrifa na área e recomenda para os dias que a cliente for para massagem, nesse dia, ela deixar para fazer atividade física depois da massagem. Sabe por quê? Porque você borrifa o princípio ativo na área e depois ela vai fazer atividade física. Então, a atividade física ali, ela ativa a circulação, aí já tem um princípio ativo que é hiperemiante, vasodilatador e que acelera o metabolismo local, você potencializa a ação. Então, se ela puder, na logística do dia dela, poder se exercitar logo depois da sessão de massagem, dá um super up no resultado, tá bom? É uma outra forma de trabalho também, tá bom, gente? O que você puder agregar para facilitar a vida da sua cliente, para que ela tenha mais resultado, porque a gente sabe que essa cliente vai comer pizza no final de semana, a gente sabe que ela vai comer coxinha, a gente sabe, entendeu? Que ela vai comer churrasco, mas quanto mais a gente como é que fala? Se armar aí de recursos, né, para potencializar o resultado, melhor. Tá joia? Melhor ainda. Dúvidas, meninas? Então, vamos lá. Aí vocês vão ler esses artigos maravilhosos, tá? E pensar nos princípios ativos nas ações dele nos produtos anticelulite, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Opa. Eita, deu algum alerta aqui do negócio. Será que parou de gravar? Ah, não, ele saiu da apresentação só. Peraí.
Os silícios orgânicos. Proteoglicanas. Basicamente isso. Os principais eu já passei para vocês, tá, gente? Mas se acharem outros para trazer para a gente para as próximas aulas, tá? Vocês vão achar... Vocês estão me vendo? Que eu perdi aqui. Ai, meu Deus. Será que perdi? Vocês vão achar muito lá na... Estão me vendo aqui? Vocês vão achar muito principativo lá naqueles guias que eu já mandei para vocês no início do módulo, tá bom? E dei uma pesquisada também no livro em PDF, tá? Que foi postado para vocês, tá joia? É isso. E é isso, meninas. Então, bom dia. Bom Tome dia. água e cuide dessa tosse. Obrigada pela presença. Estudem, tá bom? E a gente se vê na quinta, 8h30. Tá joia? Okay. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Vão pensando também, gente, o livro, Elaine, é aquele livro em PDF, que é o Cosmecêuticos, tá? Mas, daquele artigo que eu mandei lá com 150 princípios ativos, lá tem muita coisa anticelulite também, que vai ajudar vocês. Tá bom? O que eu ia falar? Esqueci. É isso. Tá joia? Beijos no coração. E se tiverem dúvidas, se no decorrer desses, vocês forem tendo dúvidas, vão passando lá dentro da plataforma do Classroom, ou do portal, enfim, que aí na próxima eu já fico com essas dúvidas e já vou respondendo na próxima aula, tá bom? Beijo no coração. Quinta-feira, 8h30, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Deixa eu anotar aqui o livro, é o Cosmecêuticos. Pronto. Beijo no coração, tá, gente? Deixa eu sair aqui agora.